Você está aqui. E eu queria te perguntar que lugar Jesus ocupa na sua vida. E hoje a nossa devocional continua no livro de Lucas. Só que agora nós vamos ler um outro capítulo. Nós vamos ler o capítulo 2 do Evangelho segundo Lucas. É um texto muito bonito, é um texto muito interessante, com bastante coisa para a gente aprender. Mas vamos destacar desse capítulo inteiro um versículo em especial, que é o versículo 7. Então, Lucas 2, 7. E deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Não havia lugar para Jesus. Nós podemos imaginar o final do ano. Em todas as cidades, em todos os lugares, menores ou maiores, é uma correria muito grande. Os supermercados ficam cheios, os shoppings, as lojas. Se você vai viajar para algum lugar, você tem que antes reservar um lugar no hotel, porque você vai ficar sem vagas, porque muitas pessoas, por exemplo, vão para a praia e chegar lá não tem vagas nos hotéis. O que aconteceu com José e Maria foi bem interessante. O imperador naquela época, né, ele fez um decreto dizendo que todas as pessoas deviam voltar para a sua cidade de origem, da sua família, né, a origem da sua família, para se cadastrar. Um recadastramento de todas as pessoas, já que o povo de Israel era escravo, ele não era um país livre. Então, aquele imperador queria saber quantas pessoas existiam, quantas pessoas eram, se tinham muitas crianças, muitos adultos, então ele fez esse recadastramento. Só que ele não fez porque quis, ele fez porque era uma profecia, estava na palavra de Deus. Então, José e Maria foram até Belém. Por quê? José era da família de Davi. Então ele tinha que voltar à cidade de Belém, para lá se recadastrar com Maria, sua esposa agora. E eles fizeram uma viagem cansativa de mula, né? de burro, e Maria já estava nos últimos dias para ter neném. Ela não sabia que dia seria, mas ela sabia que ela tinha que ir até Belém para se recadastrar. Chegando na cidade, não é que José não pensou isso antes, é que não existia como naquela época fazer reservas no hotel. E ele procurou um lugar em outro, ele queria muito que Maria tivesse conforto, tivesse um lugar confortável. E ele percebeu que ela já estava na hora de dar à luz, ela já estava até com algumas dores. Então ele teve que aceitar o que tinha. E a única coisa que tinha era uma estalagem, onde tinha os animais. Por isso Jesus foi colocado numa manjedoura, que é o lugar onde se colocava comida para os animais comerem. Então naquela noite, uma noite ainda que a cidade estava cheia de gente, uma noite onde as estalagens estavam lotadas, em uma manjedoura muito simples, num lugar muito pobre, Jesus nasceu. O dono de tudo, o rei do universo, nasceu e foi colocado. Foi envolto em panos. Maria levou, né, na sua viagem, alguns panos para envolver o bebê. E lá estava então Jesus naquela manjedoura. Então, desde aquela hora, desde aquele momento, não existe lugar para Jesus. Nós podemos olhar em volta de nós e vamos ver as festas, nós vamos ver as luzes da cidade, nós vamos ver pessoas viajando, pessoas se reunindo, pessoas apressadas, querendo comprar alguma coisa ou querendo fazer alguma coisa importante nessa época do ano. Mas a grande maioria não se lembra que o Natal é de Jesus. Não tem lugar para Jesus na vida das pessoas, não só no final do ano. Isso é uma coisa que é todo o tempo. As pessoas têm muitos compromissos, elas têm muitas metas para serem cumpridas, elas têm que responder muitas perguntas durante o dia, o celular está sempre na mão das pessoas, elas estão sempre ocupadas, preocupadas, e elas não têm lugar para Jesus. Como naquela noite maravilhosa em Belém, Jesus não teve um lugar para nascer, mas Deus sabia, né, que aquele lugar, o mais simples de todos, era o lugar que Jesus viria à terra. Então nós precisamos ter lugar para Jesus. Aonde? Nos nossos corações, em primeiro lugar. Ter Jesus como nosso Salvador. E depois disso, ter Jesus na nossa vida. Espaço para Jesus. Como que eu vou ter espaço para Jesus? Então, você vai fazer uma ceia de Natal, você tem que ter espaço para falar de Jesus. Espaço para tocar os hinos que falem aos corações. Você deve ter lugar para Jesus em tudo que você vai fazer. Primeira coisa é Deus. As premissas da sua vida devem ser de Jesus. Então, não entre na onda, né, deste mundo que todo mundo corre e ninguém tem tempo para nada. Pare.
separe sempre um tempo para Jesus. Se Jesus ainda não mora no seu coração, se ele não é o seu Salvador, está na hora de você dar lugar para Jesus. Qual seria então a nossa oração, depois de ver o exemplo, né, que aconteceu com José e Maria, de uma cidade agitada e que não teve lugar para Jesus? A minha oração é que Jesus faça parte da minha vida, que ele seja o primeiro da minha vida, que primeiro, ele já é o meu Salvador, e eu desejo que ele seja o seu também. Então Jesus tem que fazer parte da nossa vida, parte das nossas famílias, nossos filhos, nossos netos devem ouvir de Jesus nesse Natal. Além de um presente, conte para ele a verdadeira história de Natal. E mostre para ele na Bíblia como é que Jesus nasceu. Nós temos para crianças, muitas figuras que você pode mostrar. E aí ele vai entender como é que Jesus teve que vir aqui à Terra. E que mesmo de pequeno, a criança tem que ter lugar para Jesus na vida dela. Então, ore, entregue a sua vida a Jesus e dê lugar a Jesus. E o que eu poderia lembrar de um hino que fala justamente desse tempo, desse momento que aconteceu lá em Belém. É um hino que eles cantavam no Natal mesmo na igreja. E ele diz assim: não houve lugar para Cristo em Belém, só um presépio achou. Realmente não tinha lugar para Jesus. A Bíblia diz que Jesus não teve onde a fronte pousar quando o Filho de Deus andou aqui na terra. A terra era dele, mas ele não tinha onde colocar a sua cabeça. E só uma cruz recebeu o Senhor para nos resgatar. Então, amigo, oferece hoje a Jesus, Salvador, no teu coração lugar. Que você possa dar lugar a Jesus na sua vida, dar lugar a Jesus neste Natal e durante todo o ano que se aproxima, Jesus esteja em primeiro lugar na sua vida. Você tem uma experiência com Jesus? Você já é salvo? Compartilhe aqui conosco, conte como que você conheceu Jesus. Fale-nos sobre o seu Natal, como é que foi o primeiro Natal, como é que foi o Natal que você passou na igreja. Coloque aqui nos comentários o que é Jesus na sua vida, em que lugar ele está no teu coração. E se você não conhece Jesus, é este momento de você colocar, além de um Natal com Jesus, Jesus tendo um lugar no seu coração. E depois, se você compartilhar essa história conosco, você pode dar o seu like e pode contar para as outras pessoas, que nós estamos aqui e nós estamos esperando a sua inscrição, o seu like, o seu compartilhamento, para que esse canal possa abençoar mais e mais vidas. Muito obrigada.